inicia. Produção musical exclusiva apresenta Um Dedinho de Prosa com Vilma Machado. Solta a voz nas estradas, eu não posso calar. Os caminhos têm pedras, mas Deus as remove todas para eu passar. Lá vou eu, o Evangelho anunciar. Lá vou eu, o Evangelho proclamar. Lá vou eu, o Evangelho anunciar. Lá vou eu, a palavra de Deus eu vou pregar. E se alguém tenta me impedir, já vou logo avisando, não vai conseguir. Já vou logo avisando, não vai conseguir. Porque estou sob ordens do Senhor, daquele que seu sangue precioso derramou. E por isto aqui estou, para cumprir o que ele determinou. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E se alguém quiser a mim se juntar, para o Evangelho proclamar, convido então para comigo cantar este refrão. Lá vou eu, o Evangelho anunciar. Lá vou eu, o Evangelho proclamar. Lá vou eu, o Evangelho anunciar. Lá vou eu, a palavra de Deus eu vou pregar. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. É um prazer, uma alegria. Hoje o nosso tema é a missão do Consolador e informe de Vilma. Tá bom? Tá? Mas o nosso tema principal é a missão do Consolador. Mas no finalzinho eu tenho algo para deixar para vocês, tá bom? E eu quero dizer para vocês que o Senhor, nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, como todos já sabem, né? Quem que não sabe, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se aqui no Brasil, vamos falar do Brasil, né, que é onde eu nasci, mas a gente poderia até dizer que mundialmente, quantas pessoas em volta aí no mundo sofrendo, né? E aqui no Brasil a gente sabe muito mais quantas pessoas sofrendo. E se alguns pensam que aqueles que estão à conta de algozes não estão sofrendo, lê do engano. Esses sofrem muito, porque eles estão prisioneiros das trevas. Porque todo aquele que conhece ao Senhor Jesus Cristo, que experimenta da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, este não vai ter aflições mais na vida? Te garanto que terá. Mas uma coisa também, que não sou eu quem te garante, não. Quem garante a você a vitória é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque em Cristo, todos nós somos mais do que vencedores. Tá bom? E isso para começar, nossa introdução é esta, tá? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E hoje, eu estava ali no Kauai, né, hoje pela manhã, né, preparando ali uma prévia lá, um informe também para eles, quando eu até quis colocar também no YouTube esse informe, mas o Senhor, o Espírito Santo me tocou para que eu fizesse para vocês particular também, né, como fiz para o Kauai, que são os dois aplicativos que eu tenho mais assim postado, né, faço até roteiro mesmo, escrevo antes de
está deixando uma palavra. E hoje eu não fiz isso nem para o Kauai, nem estou fazendo para vocês. Estou aqui completamente na completa espontaneidade, né? Ouvindo aqui que o Espírito Santo me deu para tratar aqui, tá? E no final eu vou deixar um informe para vocês. Agora, eu quero convidar você que está aí me assistindo, para você abrir a palavra, né, no nosso tema, onde será o nosso tema principal. Eu separei aqui, tá, pessoal? Tem a separação aqui. É a missão do Consolador, tá? Vamos ler um pouquinho aqui sobre a missão do Consolador, que diz assim, ó. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todos que vos matar julgará com isto tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhece o Pai nem o Filho, tá? Só até aqui, e daqui nós vamos começar a mastigar, tá? Quem foi que disse para você, meu querido, minha querida de Deus, Pai Todo-Poderoso? Porque minha querida, vocês podem também ser, mas eu estou aqui querendo dizer para você, querida e querida de Deus Pai. Quem foi que disse, para nenhum de nós foi dito, que nós não teríamos aflições, que nós não seríamos perseguidos, né? Porque as pessoas têm uma ideia de perseguição, aquela perseguição quando a pessoa vai em missão aí, né, para o exterior e de repente acaba lá, né, sendo queimado, vivo, coisa assim, né? As pessoas não têm ideia da perseguição que sofre o cristão, o verdadeiro cristão, aquele que entende a missão do Consolador, do Espírito Santo. Só quem realmente está servindo a Deus com integridade, com sinceridade, é que sabe que as aflições nós experimentamos. Contudo, nós também experimentamos a vitória. Essa certeza da vitória, ela não se desaparta de nós um instante sequer, porque nós sabemos em quem nós temos crido. E todo aquele que serve a Cristo está em Gálatas 1:10, que eu amo muito, muito, né? Essa carta aos Gálatas, quando chega ali, esse versículo 1, logo capítulo 1, ali no versinho 10, já que é uma carta, vai dizer: a quem sirvo eu, a homens ou a Cristo? Se sirvo a homens, logo não posso servir a Cristo. E todos que entendem isso, todos os missionários, né? Porque missionários somos todos somos missionários. Entretanto, entendemos aqui em João capítulo 16, no versículo 1, a missão do Consolador. O verdadeiro missionário no planeta Terra, dar continuidade às obras do Filho e do Pai, nada mais é do que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Consolador. E e esta palavra aqui que o Senhor Jesus Cristo está dizendo, que todas as coisas, ou seja, ele vinha falando sobre o ódio que teriam de nós. Vocês nem podem imaginar, muitas das vezes, né, quando eu estou escrevendo a trajetória de uma escritora cristã, e lá eu vou deixar toda a trajetória, né, daquilo que Deus, como Deus fez desde o meu nascimento, ali eu vou contar para vocês, né? Eu estou aguardando todo o tempo de Deus, né, para poder se materializar, mas com certeza eu estou escrevendo e vou deixar para vocês com detalhes, coisas que são por detrás dos bastidores mesmo, né, mas que eu entendi como sendo importante. Não vou esconder as minhas falhas, né, porque quando você esconde as falhas, você não evidencia Deus na tua vida. Porque as nossas falhas é exatamente porque somos falhos, né? Passíveis de falhar, mas depois em Cristo não temos isso como desculpa para ficar nadando no pecado, não, né? Mas a gente sabe que nas nossas falhas, né, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então eu vou contar para vocês sim algumas coisas, né? Algumas falhas minhas, né? Algumas não, são muitas, tá?
Mas eu vou contar para vocês e vou contar também as muitas vezes que o Espírito de Deus esteve me lapidando, me tratando, me limpando, e as muitas vezes que eu fui fortalecida na fé e no amor do Senhor Jesus Cristo. Mesmo lá atrás, quando eu ainda não estava na casa do Senhor, o Senhor já estava tratando, já estava me lapidando, porque Ele tem propósito. Tudo de Deus no universo tem um propósito elevadíssimo, né? E aqui ele vai dizer no versículo 2, né? Ele vai dizer para a gente não se escandalizar, porque muitos têm se escandalizado sim. Tanto que muitos estão tão escandalizados que não suportam mais estar na casa de Deus. Não suporta mais. Por quê? Porque não tem casa de Deus séria? Obviamente que tem. O Senhor Jesus Cristo disse assim: minha casa será chamada casa de oração. Sim, e tem casa de oração aí, vivendo com seriedade, né? Os princípios cristãos, aprendido com os apóstolos, né? Vivendo o amor de Cristo, tem. Você certamente precisa pedir o Espírito Santo para poder te orientar, para você não entrar nessas sinagogas aqui, porque aqui, ó, tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis, eles vos expulsarão das sinagogas. Vocês acham que eles estão se referindo a quem? O Senhor Jesus Cristo, quando começou a missão, quando ele era criança, tudo bem. Enquanto estiverem te olhando como criança, tá bom. Mas a hora que eles perceberem que você cresceu espiritualmente, a conversa fica outra. Porque você vai ler a passagem do Senhor Jesus, enquanto ele é criança, tá tudo bem. Mas quando ele começou a fazer a vontade do Pai, de sair anunciando o Evangelho, né, de pregando ali, de ensinando, quando ele começou a missão dele, aí ele começou a realmente ser expulso da sinagoga. E se ele, o mestre, nosso querido mestre, foi expulso, o que vocês acham que acontece com os que verdadeiramente estão ouvindo a voz do Consolador? E falar em ouvir a voz do Consolador, nós sabemos que muitos já não ouvem a voz do Consolador, e por isso mesmo, olha o que vai dizer aqui: mas a hora vem, eu estou lendo João capítulo 16, versículo 2, eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar, e matar aqui, gente, entenda, nem sempre é matar o corpo, tá? Mas todo que vos matar, julgará com isto tributar culto a Deus. Eu vou abrir assim uma aspas para falar desse matar. O matar nem sempre é o corpo. Matar pode significar matar os dons, porque na casa do Senhor, em muitas casas por aí, né, que estão deixando compromisso com o Senhor, estão sendo movidos pelos Espíritos Santos? Não. Estão se deixando mover pela inveja, né? E aí eles não conseguem, aí não vai matar a pessoa, claro que matar a pessoa da cadeia, mas tenta matar o dom, né? Tenta matar o dom. Como tentaram, né, de tudo, calar o nosso mestre, o Senhor Jesus Cristo, né? Mas como não conseguindo, levaram ele à morte de cruz, o que foi maravilhoso para nós, que hoje eu estou aqui, né? Porque era necessário ele passar por aquilo tudo. E vamos, aonde que está a convicção de que nós vamos superar todas as, de que tudo, para a gente não se deixar ficar aflito. A aflição nós vamos experimentar, mas permanecer na aflição jamais. Sabe por quê? Romanos 8, 28 diz assim para mim e para você: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo os seus decretos. Se você está vivendo o decreto de Deus Pai, a palavra de Deus, né? Se você está com sinceridade com o Senhor, fique tranquilo, porque toda situação ele converte em benefício para você, tá? Que pertence ao reino dele. Fique tranquilo quanto a isso. E vamos continuar. E isto farão, ou seja, vão matar, julgando tributar culto a Deus. Aí no versículo 3 de João, capítulo 16, cujo tema é a missão do Consolador, que é o nosso tema aqui, vai dizer: ora, estas coisas vos tenho dito para que,
Quando a hora chegar, recordeis do que eu vos disse, tá? Então, diz aqui, isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim, no versículo 3. João, capítulo 16, versículo 3. Por que eles vão perseguir, matar, vão tentar te destruir? Primeiro, nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta, a gente sabe que não é, é na região celestial, tá? Mas também nós sabemos que muitos dão, digamos assim, muitos dão espaço para Satanás. Essa é que é a verdade. Muitos dão espaço, porque já não dão espaço para o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, desde que eu me recordo por pessoa, né, por gente, né, lá no início, lá no começo, quando eu ouvi a primeira vez que eu ouvi a voz do Espírito Santo, devia ter meus 6 anos na trajetória, né, de uma escritora cristã, eu cheguei a contar isso porque eu cheguei no Kauai até os 77, né, acho que eu cheguei até os 77, né, a linha já devo estar até os 77, então eu cheguei a contar que aos 6 anos de idade o Espírito Santo falou comigo. Quando eu ia cometendo uma falha grave até, o Espírito Santo falou comigo e na mesma hora meus joelhos foi ao chão. Por quê? Porque diante de Deus Todo-Poderoso, todo joelho se dobrará. E meu joelho se dobrou ali, eu me arrependi do que eu ia fazer, corrigi a tempo. E desde então, né, conforme o Espírito Santo perguntou para mim, o que vai ser, Vilma? O bem ou o mal? E ali eu fiz a minha escolha. O bem. E desde então, tá? Ali o Espírito Santo foi sempre me tratando. Então eu não posso crer que as pessoas vão por aí fazendo as coisas erradas, né? Principalmente no sentido de prejudicar o outro, sem que o Espírito Santo não esteja falando com ela, porque os ouvidos ficaram fechados, porque a mim não. E outras vezes, outras coisas no meu livro, eu vou contar para vocês as outras vezes que o Espírito Santo, esse amigo consolador, que tem essa missão, nós vamos falar até da missão dele, ele veio e ele falou comigo e me corrigiu várias vezes, né? E desde então, né, quando foi em 2004, aprove Deus, né, começar a me usar para fazer as composições musicais. Mas vamos continuar, porque tem uma mensagem aqui especialmente para você. Fica comigo, tá? Que tem uma mensagem aqui. O Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo, ele vai... eu quero chamar a atenção de você que está aí. Você que está aí, não saia daí, porque tem algo que eu quero falar para você. Eu não sei se você está na casa de Deus há pouco tempo ou se você já tem muito tempo na casa do Senhor. Gostaria que você comentasse. Mas, se você ainda que tenha pouquinho tempo, você vai entender. Você já deve ter ouvido essa palavra. João 14, logo no capítulo 1, vai dizer: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus Pai, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito: pois vou preparar-vos lugar. Esse lugar que o Senhor Jesus foi preparar para nós, essa morada, né? Não quer dizer que você não possa ter uma casa própria na terra. No entanto, muitos, né, estão fazendo a obra de Deus, não se apercebe às vezes que entra no desatino de querer preparar muitas moradas aqui na terra. E quando chegar lá no céu, pode ser que não tenha nenhuma morada preparada, nem o céu esteja preparado. Por quê? Porque está se perdendo à beira do caminho, preocupado com o que vai comer, com o que vai vestir, como diz Mateus 6,33, para não vos preocupeis. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. E Deus acrescenta, e Ele quer acrescentar na minha, na tua vida, mas a gente tem que tomar cuidado, porque o verdadeiro missionário quer usar você, tá? Por isso que essa palavra veio aqui, porque o verdadeiro missionário, que é o Espírito Santo, e você sabe disso, quer usar você, quer continuar usando a mim e a você, mas para tanto precisamos compreender, como diz aqui o Senhor Jesus Cristo em Lucas 10, tá? Nós vamos falar agora da missão dos 70,
o Espírito Santo, que o Senhor Jesus, ele vai dizer assim, olha o que ele vai falar. Mas eu, no 7, vamos passar para o 7 agora. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lhe enviarei. Quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. É um pecado. Não crer que o Senhor Jesus Cristo é Filho de Deus é um pecado muito grave. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Ou seja, depois de ter o sangue dele ter sido derramado na cruz do Calvário pela nossa redenção, a redenção da humanidade, ele volta ao Pai. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado, ou seja, Satanás já está julgado, tá? Já está julgado, Satanás. Ele não impera mais contra nós, ele não tem mais ação sobre nós, se nós nos mantivermos nos alimentando da palavra todos os dias. Eu não estaria de pé se eu me alimentasse somente quando fosse a casa de oração. Por quê? Assim como o meu corpo carece mastigar arroz e feijão, carne, legumes, verduras, né? Me alimentar todos os dias, a minha alma, eu preciso também do alimento espiritual. Eu careço todo dia de comer a palavra de Deus. E por que vai ser diferente com você? Com certeza que não é, né? Então não podemos viver de nos alimentar somente quando for na casa do Senhor, mas nos alimentar todos os dias. Para quê? Para que o Espírito Santo esteja sempre conosco e nós estejamos sempre com os ouvidos abertos para ouvi-lo. Ainda que muitos não acreditem. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, e por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Olha só que maravilha, né? Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E aí agora eu vou convidar vocês para a gente ver aqui a missão dos 70, que está em Lucas 10, né? Lucas 10, que vai falar sobre a missão dos 70. Porque eu tenho uma mensagem da parte do Pai, do Filho e do Espírito Santo para vocês, tá? É para nós, né? Para nós, mas para eu já mastiguei, agora eu estou entregando a vocês. Missão dos 70. Eu vou aqui entrar no profundo com vocês, tá? Que o Senhor mandou entregar para vocês. Depois disto, né? Missão dos 70, Lucas 10, capítulo 1. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por conta dos trabalhadores serem muito pouco na seara, muitas casas de oração, muitas das vezes inicia e fecham. E fecha porque são poucos os ceareiros, né, que estão dispostos a sair da sua limitação, que estão dispostos a sair da sua zona de conforto, porque não tem como está guiado pelo verdadeiro missionário, né? O Consolador, o Espírito do Senhor, se não deixarmos a nossa zona de conforto, né? E muitas igrejas às vezes estão deixando aí de continuarem porque falta ceareiros, né? Aí ele vai dizer aqui no 3 aqui,
O Senhor Jesus vai dizer: ide, eis que vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Olha só, para o meio de lobos. E aí, não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Mas quantos que indo pregar o evangelho, sair anunciar o evangelho, querem levar bolsa, alforje, sandálias, né? Tem que até ter closet, porque senão não vai dar tudo isso. E tem que sair levando tudo isso, né? Não confia que Deus vai preparar tudo no meio do caminho. Deus vai preparando tudo. Nessa minha caminhada com o Senhor, quando eu comecei a escrever, ninguém que começa nada com o Senhor, até a gente vai ver no mundo grandes empresários aí, eles começam, às vezes, começam o quê? Né? Às vezes aquela pessoa que começou vendendo uma empadinha, depois hoje em dia tem uma loja, né? Uma loja, uma rede, mas essa pessoa, ela acreditou. Ninguém que trabalha, então imagina sendo para o Senhor. Ninguém que sai trabalhando para o Senhor. Quando eu comecei, mal tinha dinheiro para comprar o lápis e a folha de papel sulfite. Mal tinha recursos para isto. Mas eu comprava bastante folha de papel sulfite, pela graça e misericórdia de Deus, e lápis. E a caneta para estudar na escola. E pra gente estudar e quando muito precisasse, mas eu usava mais lápis até. E hoje, se vocês olharem, né, já mostrei para vocês em vídeos anteriores como que está o espaço aqui, o espaço WMC, né, que Deus vem dando graça. Mas aqui, eu quero dizer para vocês que ele aqui é a missão dos 70. Então o Senhor Jesus está dizendo aqui assim, olha, designou outros 70 e o enviou de 2 em 2. Aqui o Senhor envia de 2 em 2, porque Ele está enviando a lobos. Então Ele envia os 70. E aí que vai chegar então a mensagem que quero estar trazendo para vocês hoje da parte do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus amados, de Deus Pai, o Consolador é o verdadeiro missionário na terra. Todo mundo, quem não concorda, diga aí no comentário, tá? Mas o verdadeiro missionário mesmo é o Espírito Santo que está dando continuidade. E ele derrama os dons e dá o dom, né? Ele que derrama os dons na igreja dele, né? E a igreja dele somos nós. A mim ele derramou esse dom da escrita. Na verdade eu já nasci, né, escrevendo, gostando muito de escrever, porque Deus já tinha esse plano. E chegado a um tempo, em 2004, quando eu nem podia nunca supor, né, passei a compor músicas, né? Aqui está, né, a prova. Caiu aqui porque eu tô com umas cartas aqui dentro. Deixa eu tirar para mostrar para vocês, tá? Então o Senhor passou a dar composições, né? Enquanto mais o Senhor nos dá, mais olha, como diz, né? Muito poder, mais responsabilidade, né? Grandes poderes, grande responsabilidade. Quanto mais o Senhor nos acrescenta, né, em dons espirituais, mais responsabilidade nós vamos tendo. E o Senhor foi me dando esses dons e tal, e uma coisa que eu tenho observado nesses últimos tempos, e tenho palestrado, conversado isso com o Espírito Santo, né? E ele foi me dando esse esclarecimento. Porque eu observei que algumas pessoas têm muito arraigado dentro delas que elas só podem fazer a missão se for a 2, né? Elas só podem fazer se for a 2. E eu observei essas pessoas bastante limitadas, né, no servir a Cristo. Eu observei elas muito limitadas mesmo, né, muito na zona de conforto. Talvez, não posso julgar o porquê, porque cada um, né, todos nós vamos prestar conta naquele grande dia das obras de nossas mãos, né, e do que nós estamos fazendo, principalmente na obra do Pai.
E aqui a gente vai ver que lá em Lucas 10, o Senhor Jesus ele envia 70. Aí nós vamos ver que o Espírito Santo, depois que ele ascende, volta ao Pai, nós vamos ver que o Espírito Santo é enviado, como ele falou. Nós vamos ver isso lá em Atos, né, dos Apóstolos. Nós vamos ver que ele vai ser, o Espírito Santo é enviado em Atos dos Apóstolos, né? Ele é enviado, acho que vamos ver aqui direitinho, só para ficar dentro mesmo da palavra com vocês, que fora da palavra não interessa, né? Tem que ser dentro da palavra. Atos 2, todos aí vocês sabem, né? Atos 2, a gente está passando muito. Atos 2 vai dizer assim, né? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Essas línguas, gente, eram línguas estrangeiras. Por exemplo, eles falavam, eles tinham a língua deles, mas eles ali passaram a falar as línguas de grupos de pessoas que estavam ali. Nós vamos ver isso mais adiante aqui no capítulo 5, o dom de línguas. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Não era a língua dos anjos, não era a língua de homens que estavam ali naquele momento, e cada um tinha um idioma. Estavam todos atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aqui estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Que isso fique claro de uma vez por todas. Quando o Espírito Santo ele fluiu, né, ali no meio ali daqueles homens, né? Que ele fluiu ali, que eles estavam aqueles homens reunidos, apóstolos ali. A língua que foi derramada sobre eles, o dom que foi derramado sobre eles, foi de falar e ser compreendidos por aqueles que eram da Mesopotâmia, partos, medos, elamitas, né, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, né? Nas imediações de Cirene e Romanos. Olha quantos grupos estavam ali, e todos conseguiam entender o que eles falavam, porque estavam falando na língua deles. Eu pedi a Deus que eu queria algo diferente. Eu não pedi para compor, não, tá? Eu pedi a Deus que eu queria algo. Não pedi para ser compositor, eu pedi algo que fosse útil, né? Porque eu cheguei dentro na casa do Senhor e vi competição de quem falava mais em língua, menos em língua. E eu me entristeci com aquilo, tá? Confesso, porque eu vi que havia uma competição, quem tinha mais visão, quem tal, né? Então eu tenho visão, né? Até da minha família isso. E então eu fiquei, não quero, eu detesto competição. Detesto, tá? E aí, porque eu creio que Deus usa todos nós. Eu não gosto de competição, acho que Deus usa quem Ele quer e como Ele quer, na hora que Ele quer, e não gosto de competição. E aí eu percebi, né, aquilo, então eu pedi a Deus, eu quero algo que seja realmente útil, e pedi a Deus para ser usada com o dom da escrita, para ouvir dele e trazer para vocês. E aí Deus começou então a me dar as músicas, porque eu sonhava adorando a Deus, cantando louvores para Deus. E para mim estava muito bom assim, mas quis Deus fazer dessa forma. E para mim também está muito bom assim, que a vontade de Deus para mim é melhor. Eu não sou boba, quero a vontade dele.
Então, agora vocês vejam só, o Espírito Santo então aqui derramou os dons e começou a usar aqueles homens de forma tremenda. Nós vamos ver que eles viviam, olha, e perseveravam. Nós vamos para Atos 2, 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, como eu iria querer muito estar ali naquele meio, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Hoje está acontecendo ao contrário. Hoje o Senhor não está acrescentando dia a dia os que vão sendo salvos, porque nós chegamos àquele tempo que o próprio Senhor disse que o amor de muitos esfriaria. E ao contrário do que de entrar, estão saindo. E muitos estão apostatando da fé, muitos até saem, mas não saem da presença do Senhor Jesus, não. Eu conheço pessoas que continuam na presença do Senhor, conseguem ter essa condição de estar fora da casa de oração e continuam firme e forte com o Senhor, porque já tem entendimento, né? Sabe que agrada a Deus e aquilo que não agrada. Mas a maioria sai e nós vamos ver por aí, né, como estão. Não vou nem citar nome, tá? Mas vamos por aqueles músicos jovens, tá? Que a gente conhece, teve lá no programa do Raul Gil. E agora nós vamos vendo eles como eles estão, né? Muitos saem e não conseguem resistir às tentações do mundo, né? E acaba sucumbindo e trocando o certo pelo errado, tá? Mas a gente vai ver aqui que o verdadeiro missionário, quando ele vai usar, ele usa de duas formas. Ele vai usar na forma dos 70, como o Senhor Jesus Cristo enviou 2. Por quê? Porque enviou a lobos. Mas quando o Espírito Santo vai enviar, igual aqui agora nós vamos ver, gente, vamos vir aqui para Atos, ainda em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26. Vamos lá? Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul. Dispõe-te e vai para o lado do sul, dizendo: no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se achará deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentando no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então, disse o Espírito a Filipe, o Espírito, não foi Vilma não, tá? O Espírito disse a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco Filipe disse a Filipe: peço-te que me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou e começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminha fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração.
E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Não vendo mais o eunuco, este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando ele, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Tá? E aí nós vamos ver até aqui que Filipe, quando saíram da água, né, o Senhor arrebatou Filipe. Olha só, o Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio se achar em Azoto, e passando além, a evangelizar todas as cidades. Mas o que nós queremos aqui, com essa leitura, é ver aqui a forma como Deus trabalha. É isso que eu quero estar chamando a atenção para vocês. O vídeo hoje está longo. Quem tiver paciência, vai comer, né? Quando eu era criancinha, que a minha mãe fazia bolo, né? E eu não tinha paciência de esperar esfriar. Sempre ficava em volta do forno. Mas certo dia, a minha mãe querendo me dar uma lição e me corrigir, ali foi de Deus. A minha mãe pegou o bolo bem quente, cortou uma fatia e me colocou para mim, né? Depois de muito tempo, minha mãe fazia bolo, ela sempre me fazia esperar esfriar. Mas eu insistentemente estava sempre esperneando em volta do forno e sempre querendo comer o bolo logo, não tinha paciência alguma. Então ela naquele dia resolveu fazer dessa forma, e quando eu botei o bolo na boca, vocês já sabem, né? Soltou, né, o céu da boca, a pelezinha soltou, e eu fiquei então chorando de muita dor. Mas ali eu aprendi que esperar é melhor. Quando você não espera, né? Quando nós não esperamos, nós sofremos, né? Então esperar é muito bom, né? Esperar é muito bom. E hoje em dia eu aprendi. Então, se você não souber esperar, não souber valorizar as coisas que Deus dá para você, você muitas das vezes vai deixar passar grandes bênçãos na tua vida. Eu quero crer que eu estou aqui como um grande bênção na tua vida, porque venho para te falar algo que é libertador. Porque o Espírito Santo me fez perceber que há pessoas na casa do Pai, pessoas que verdadeiramente são de Deus, pessoas que verdadeiramente são usadas pelo Espírito Santo, mas que estão deixando de ser usadas ainda mais, porque não consegue compreender que você pode ir a 2, mas você pode ir à conta de Filipe, sim. Pode sim. Não sou eu, não estou falando, nem estou querendo pregar algo e usando a palavra para... Não, estou pregando a palavra. Porque senão você limita a ação do Espírito Santo. Imagina agora aqui Filipe dizendo para o Espírito Santo, né? Primeiro não para o anjo, né? Porque começa aqui, né? O anjo do Senhor, né? Começa aqui. Um anjo do Senhor, Filipe, está aqui, Atos capítulo 8, versículo 1. Gente, como meu nariz está coçando. Mas, vamos lá. Atos capítulo 8, versículo 1, que vai dizer... Atos capítulo 8, versículo 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te, vai para o lado do sul. Aí ele diz assim: tá, mas eu vou lá falar com o meu pastor, se eu posso ir. Ele vai falar isso. Não, primeiro eu vou falar com Pedro, né? Tô até aqui vendo, né? Filipe falando, não, vou lá falar com Pedro, vou lá falar com o apóstolo Pedro se eu posso ir, eu vou lá falar com fulano, se eu posso ir. Imagina ele dizendo isso, ele está ouvindo um anjo do Senhor, mas ele diz, não, vou falar com fulano, vou falar com ciclano, e aí ele não obedece. Aí quando ele chegasse, olha, o anjo tá falando para ele, dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Ele se levantou e foi, ele obedeceu na hora, né? Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente do seu tesouro, que era em Jerusalém, estava de volta. Agora veja bem, se ele vai para algum lugar
que não seja aquilo onde ele foi mandado ir, o que vai acontecer com ele é que simplesmente o etíope já teria ido, sem saber, sem ter o pior, né? Não era só sem saber ali a explicação, né, do profeta Isaías, não. Ele simplesmente não teria sido batizado, e lá, quando ele retornasse, né, como ele, no caso, o eunuco, né, depois retornou, né, o eunuco retornou, e ele quando fosse retornar lá para a cidade dele, ele não poderia ser ali instrumento. Por quê? Porque Filipe teria não dado ouvido à voz do anjo do Senhor e nem teria ouvido o Espírito Santo, porque ali o anjo falou com ele, logo depois o Espírito falou a Filipe. Você entende que tem assim que ele precisou ouvir o anjo, o Espírito Santo podia ter falado lá desde lá, mas foi um anjo que falou, depois o Espírito Santo começou ali a ministrar, a usar ele ali, né? Quando já ele obedeceu. Muitas das vezes eu ouço o Espírito Santo me intuir alguma coisa, né? E quando eu obedeço, aí eu sinto muito claro a presença dele, mas eu já sei detectar quando é da parte do Senhor, né? Não dá para explicar, isso é uma coisa íntima, né? De cada um com Deus, né? Mas eu sei quando é da parte do Senhor e quando não é da parte do Senhor, e eu simplesmente obedeço, e aí o Espírito Santo vai testificando e vai dando, sabe, muito mais clareza ainda, sou eu, né? Mas o que eu quero chegar aqui, para a gente concluir, muitos estão deixando de obedecer a Deus para obedecer a homens. Muitos estão, né, porque estão presos, né? E Cristo veio para libertar a mim e a você. Cristo é o Senhor. Nós somos a propriedade exclusiva do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se nós não aprendermos a ouvir o Espírito Santo, isso quer dizer que nós ainda estamos como que crianças na fé. Obviamente que como criança, nem o próprio Senhor Jesus Cristo, enquanto criança, estava bem. Mas quando o Senhor Jesus Cristo, adulto, começou ali nas bodas de Canaã, logo ali em seguida aí começou as perseguições. Essa passagem de Filipe vem mostrar, quando você faz relação com os 70, vem mostrar que você observa que Filipe, ele vai falar com um homem que já está propenso, já está inclinado, que veio de Jerusalém e que queria resposta para aquela leitura. Ele estava ali tentando, mastigando Isaías, né? E ali Deus, né, que nos sonda, conhece, colocou Filipe ali. Então Filipe não precisava de ninguém ali com ele, ali, porque bastava apenas ali o Espírito Santo mesmo. Era uma situação ímpar. Tá? Mas e há situações como dos 70, que precisa assim ir a dois, né? Eu já estive em situações diversas, né? Onde o Espírito Santo deixa claro, vá a dois, leve alguém, e situações das quais é eu e eu mesmo, eu e ele, eu, Pai, Filho e Espírito Santo, e resolveu. E às vezes o Senhor ordena que a gente vá acompanhado. Mas qual é a mensagem aqui? A mensagem aqui é que você deixe-se guiar pelo Espírito Santo. Acima de tudo, pelo Espírito Santo. Eu sempre eduquei meus filhos, nunca falando que eu fiz ou aconteceu. Eu sempre eduquei meus filhos falando para eles: mãe, eu gostaria, eu queria isso. Eu falo, peça a Deus. Porque se Deus quiser me usar, porque Deus tem 1001 maneiras de fazer as coisas na terra. Mas para que essas coisas possam ser feitas, o homem precisa
entender, aqueles que são autoridades, entender que nós todos nós somos propriedades do Senhor Jesus Cristo. Porque quem foi que deu a vida lá naquela cruz do Calvário por mim e por você foi Ele, foi o Senhor Jesus. Nós nos tornamos propriedade. Os meus filhos são propriedade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu preciso que o Espírito Santo guie eles, porque eu estou aqui, nessa situação, nesse corpo. E quando meus filhos estão lá na rua, outro dia o meu filho Renato está trabalhando num salão aí, numa barbearia, e ele conversando e ele falando para outra pessoa e ele contando para mim, né? Que a pessoa falou, olha, você pode ficar à vontade, olhar lá no computador e tal, as continhas e tal. Meu filho respondeu assim, mas eu gosto de fazer as minhas contas particulares porque aprendi com a minha mãe, né? Então a gente vê que nós vamos sim, enquanto mãe, enquanto responsáveis por pessoas, vamos ter autoridade, né? E vamos passar muita coisa boa para as pessoas, amém. E elas vão nos ouvir, mas elas vão até nos respeitar muito mais se nós falarmos a verdade para elas. Que a verdade, sabe qual é? Que somos propriedade do Senhor Jesus Cristo. E que o Espírito Santo é o verdadeiro missionário na terra. E é Ele quem deve guiar a missão, porque Ele é o missionário central, Ele é a figura central, é Ele que está dando continuidade. O Senhor Jesus Cristo não disse que iria enviar fulano, cicrano, Ele ia enviar o Espírito Santo para nos guiar. Então eu prego para você, você recebe a Cristo como teu Senhor e Salvador. O Espírito Santo passa a fazer morada em você e te instruir. Você é a casa de oração, você é a casa que Deus quer morar. Você é a casa que Jesus quer habitar, sabia? Você é aí dentro de você. Outro dia encontrei uma outra pessoa que dizia para mim, eu falei que aqui, aqui onde nós estamos tem um monte aqui que está sendo proibido, né? O exército está proibindo de entrar lá. E a pessoa falou, só não entra aqueles que são os medrosos, porque nós corajosos entramos. Eu não falei nada para ela, porque a pessoa até que eu gosto muito, e ali ela com pressa e tudo, não ia dar para falar, né? Se tivesse tempo, eu teria dito para ela, mas o exército é uma autoridade, as terras são dele. Nós compramos terra lá para poder a gente dizer que nós podemos ir lá fazer oração lá naquele lugar, não compramos, nós cristãos. Quem foi? Alguém comprou terra lá, foi lá e comprou? Porque se comprou, eles vão respeitar, mas não comprou, a terra é deles. Então nós não temos que ir para lá, não, porque eu sou corajoso. Corajoso é ir lá numa comunidade dessa aí, como por exemplo, ai meu Deus, Morro do Alemão, né? Vai lá pregar, isso é coragem. Isso é coragem. Mas ir nas terras ali dos exércitos, que é terra deles, e eu vou. Porque o lugar que realmente Cristo, é outra coisa, para terminar, o lugar que Cristo deixou de fato para a gente poder falar com o Pai, entra no quarto e feche a porta. É lá, mas aonde que é esse quarto? Vamos no mais profundo, vamos entender de uma vez por todas. Porque nem sempre você vai ter um quarto, como eu aqui, meu apartamento que a gente mora, tem um quarto meu meu esposo. Nem sempre. Tem pessoas que estão em cárcere, estão presos, até injustamente. Hoje eu vi um jovem, que eu creio que aquele jovem inicial foi preso, ele tem alguma situação, foi preso injustamente. Eu vi a notícia hoje. Tem pessoas presas injustamente. Tem muita coisa por detrás, dos bastidores, mas uma coisa nós sabemos, naquele grande dia ninguém vai escapar, porque não tem nada oculto a Deus. Deus está vendo tudo, né? Como diz a palavra do Senhor, eu temo a Deus, né? Porque o homem mata o corpo, né? Mas Deus mata o corpo e ainda lança a alma no inferno. O inferno existe. Existe. Muita gente quer pregar o quê? Dizer que não existe? Existe sim, o céu e o inferno. E no céu nós não vamos entrar de qualquer maneira. E muitos que estão fazendo missões não estão entendendo esse mistério. Essa casa de oração que Deus fala, que não será derrubada, é você, meu amado. Porque as casas de oração de tijolos, essas fecham sim. Essas fecham.
Elas fecham a partir do momento que eu e você, que somos as verdadeiras casas de oração, nos deixamos limitar, ficar limitados. Ficar limitados. A seara é grande, os ceareiros são poucos, porque os ceareiros não querem sair da sua zona de conforto. O ceareiro, às vezes, fala para pregar no bairro, para ir no bairro, não vai. Não vai, pode ir, não vai. Aí, se falar para ir além, piorou. Se falar para ir mais além, piorou. Porque querem continuar na zona de conforto. Mas nosso mastigar hoje mesmo aqui é isto, tá? Para fechar. Deus enviou o Filho. E o Filho enviou o Espírito Santo, verdadeiro missionário na terra. E o Espírito Santo quer enviar a mim e a você. Para tanto é preciso compreender que podemos ir na condição dos 70, quando enviada a lobos, e podemos ir na condição de Filipe, quando enviados a quem já está mastigando a palavra. E a casa de oração não é essa casa de tijolo. A casa de oração somos eu e você. Tá? Nós somos a casa de oração. Não é o quarto. Esse quarto é muito mais além. Claro que você vai se trancar no quarto. Não precisa ir para o monte. Nem mesmo a casa de oração. Vá para o teu quarto falar com Deus. Em segredo. Mas o quarto mesmo, em segredo, é muito mais além, é profundo, é aqui dentro. Fala no pensamento, fala com Deus aqui. E depois você me diga, a resposta vem. Muito melhor do que quando você fala em lugares onde todo mundo está ouvindo, onde algo que é, da maioria das vezes, é só para Deus ouvir. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá? Fica com essa palavra e agora eu quero dizer para você o seguinte. Deus mandou trazer essa palavra, deixar, e ao mesmo tempo eu quero te informar, tá? A primeira informação que eu quero te dar, não sei se vocês aqui no YouTube não devem estar percebendo ainda, né? Porque eu não mudei. WMC. A WMC, eu vou ver até se eu faço isso, tá, gente? Porque a WMC está sendo agora assessorada pelo Rafa Estúdio Promoções, que nada mais é do que a empresa que o meu filho abriu, né, para estar trabalhando, né, de forma organizada, né? Então ele está assessorando. A WMC é a primeira empresa que ele está assessorando. Na verdade, está assessorando as obras das minhas mãos, Vilma Machado. Eu entendi de fazer assim, de convidar ele para fazer essa assessoria, porque o meu filho, Rafael, ele, assim, o Espírito Santo tocou nele e ele começou a me ajudar, colocou as músicas, leu o contrato todinho lá da UNRPM, me trouxe para assinar, para poder a música ser distribuída, né, e está por aí, até na China chegou, tá? Não posso falar mais sobre isso, mas já chegou na China, já chegou na Indonésia, já chegou lá em vários lugares, né, aqui no Brasil também, muito embora eu não esteja ainda famosa, né? Espero vir estar sim, porque a fama vai ser como dizer assim, que muitas pessoas foram alcançadas, né? Então espero sim que chegue as músicas em vários lugares, né? Que eu saia na rua, ouça as pessoas cantando, né? Pelas ruas do Rio, cantando a música Milagre. Ai, que lindo, que gostoso, né? Esse dia, né? Eu já até tive essa alegria, tá? Sim, mas eu quero ver mais assim, né? E quero dizer para vocês que eu estou dando um tempo nas redes sociais, tanto no Facebook, tá? Amigos do Facebook, vocês, peço a compreensão de vocês todos, aí eu vou estar dando um tempo, mas é só um tempo mesmo, porque eu percebi que eu preciso de fato me dedicar para estudar, tanto tocar piano, que na verdade as minhas músicas elas são feitas arranjos para piano, né? Eu preciso aprender a concluir o meu estudo, tá? E começar a fazer minhas músicas. E eu quero me dedicar, eu vi que não está dando. Eu comecei a levar minha filha para tratamento novamente. E a minha filha está para passar por cirurgia, inclusive, né?
Mas tá tudo certo, tá tudo bem, tá? Eu estava para passar por uma cirurgia, comecei a voltar com tratamento para minha filha. Eu tenho que concluir essa etapa com a minha filha, a Paloma, e também porque eu tenho que concluir também aquilo que eu estava cantando para vocês, coisas novas. Tem coisas novas vindo por aí, tá? Se refere ao projeto Um por Todos, Todos por Um, que estou preparando a explicação para trazer para vocês. Então, quando eu retornar, eu retorno com essas coisas, tá? Eu e, claro, né, o Rafael Machado, nós estamos trabalhando juntos nisso e nós vamos estar trazendo para vocês, né, essas obras assim, tá? O livro também, mas eu, nesse momento aí, esse espaço, porque eu estava fazendo roteiro toda semana, o roteiro para o quadro Um Dedinho de Prosa, que na verdade são vários dias, tá? Para o dedinho de prosa ficar pronto. Por isso que é uma vez na semana. Porque o roteiro, para ser preparado, eu estudando a palavra, mastigando a palavra, nem sempre o Espírito Santo me dá passe, né? E eu, às vezes, eu preciso pesquisar, entendeu? Para ter certeza do que eu vou falar para vocês, né? Então, aí tem um estudo, né, que eu faço para poder trazer a mensagem. O Kauai também, tá? Eu preciso estar ali, eu fiz até um cronograma, né, com os anos, todinho que foi, o que eu fui viver esse ano para fazer o Kauai. E tudo isso absorve muito tempo, né? Fora minha casa para lavar, passar, cozinhar, arrumar, muito embora meus filhos me ajudem, mas são muitas coisas assim. Então, eu quero informar para vocês que eu estou dando um tempinho aqui no YouTube, aqui no Facebook, nas redes sociais em geral, tá? Vou estar dando um tempo para retornar, tá? Com composições novas, para retornar com o projeto, para retornar para vocês, assim, trazendo essas coisas que eu preciso trazer, tá? Que o Espírito Santo tem falado comigo sobre isso. Então, eu falei que eu vou dar um tempo, né, para poder eu me dedicar, tá? Hoje mesmo, daqui a pouquinho, agora eu vou começar a estudar ritmos. Tá bom? Então, é isso. Um beijo no coração de vocês, fica com Deus. E aos que ofertam o óbolo da viúva, eu quero dizer para vocês, eu estou trabalhando por detrás dos bastidores. Se vocês entendem que eu não estou parada, viu, o Machado não bateu as botas, não deu o último suspiro, eu ainda continuo aqui, só vou trabalhar por detrás dos bastidores. Então, se vocês puderem continuar ofertando, e quem mais quiser ofertar nessa obra, oferte, porque eu estou trabalhando. E não estou usando esses dinheiros da oferta, não. Na verdade, eu usei o dinheiro da oferta, usei R$20, tá, para fazer passagem. Mas olha só, eu não estou usando, estou guardando a maioria, né, para poder fazer a mesa, ou para comprar um teclado aqui, né, que eu preciso com mais oitava. Eu estou fazendo assim, estou juntando. Então, se vocês quiserem, né, entenderem de continuar ofertando, eu agradeço, tá? Agora, se vocês acharem, não estou vendo aquilo na rede social, não vou não. Não, eu estou trabalhando e vou voltar com estes trabalhos que eu estou preparando. Eu preciso disso, tá, gente? Não, eu sou um ser humano, né? Então, eu tenho limitações, né? Não é porque eu sou muito importante que eu vou dar um tempo. Não, porque eu tenho limitações, tá? Eu vou dar esse tempo para eu poder trabalhar essas coisas que eu preciso trazer para vocês. Então, um beijo no coração de vocês e lembra, tá? Deixa o Espírito Santo usar, tá? Você é propriedade exclusiva do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi o Senhor Jesus que morreu na cruz por você. Não foi a Vilma, não foi o Vilmo, não foi... foi o Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo, às vezes vai te mandar a dois, às vezes vai te mandar em um, tá? O que importa é que você está rodeado pelos anjos do Senhor. Tanto que o anjo falou a Filipe, e você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você nunca está só. Não tema o homem, o que o homem pode fazer, porque na verdade no final todos nós vamos comparecer naquele grande dia perante a Deus e o Senhor ali vai nos julgar. Então, atente-se a obedecer a Deus. Um beijo no teu coração e até a minha volta. Ore por mim, tá bom?
E eu continuo orando por vocês, tá? Os nomes estão no caderno ali. Eu estou sempre orando. Beijo no coração de vocês.